eletrônica de potência e lembramos que o material está disponível na plataforma Moodle para os alunos matriculados na disciplina e também na página e no canal do YouTube do professor. Neste vídeo falaremos sobre acumuladores de energia, focando então em pilhas e baterias. A necessidade de armazenamento de energia na forma então de energia elétrica ocorre porque as fontes de energia muitas vezes têm funcionamento ou operação de modo sazonal. Então, a energia hidráulica que é fornecida pelo vento aos geradores eólicos ou a energia luminosa que é fornecida aos módulos fotovoltaicos pelo sol, eles têm então um funcionamento sazonal, que difere ao longo das estações do ano e também ao longo das horas do dia. Então, por exemplo, o sol está presente durante o dia e à noite não, assim como o vento tem um regime de variação também que muda ao longo do dia e ao longo dos meses do ano. Então ocorre a necessidade de se fazer esse armazenamento para que se tenha um fornecimento de energia contínuo ao longo do tempo e não sazonal, como as fontes de energia costumam disponibilizar então a sua energia. Claro que quando a energia é gerada em quantidades muito grandes, como no caso de usinas eólicas, né, de geradores eólicos, então essa energia é conectada, ou seja, injetada na rede de energia elétrica, pois seria muito complicado ou muito caro fazer o armazenamento dessa energia. Quando se tem os consumidores isolados da rede de energia elétrica, como ocorre em comunidades que são muito afastadas dos grandes centros ou das presenças de rede, então se faz o uso de armazenamento, por exemplo, na forma de baterias. Armazenar energia em baterias, além de caro, também exige manutenção, pois as baterias têm uma vida útil aí de 3 a 5 anos, havendo então a necessidade da troca desse conjunto de elementos armazenadores, o que implica em um alto custo. Por isso, tanto na microgeração como média e alta geração, faz-se a injeção da energia gerada então na rede de energia elétrica. No caso da microgeração, nós não recebemos pagamento em virtude da energia que nós geramos, mas nós recebemos créditos para utilizar então esses créditos, ou seja, essa energia que a rede disponibiliza em momentos que nós não conseguimos gerar energia. Então a microgeração ela ocorre dessa maneira, se conecta na rede de energia elétrica e se gera créditos na medida que você gera mais energia do que você demanda da rede. As pilhas ou baterias já foram inventadas há bastante tempo, né? Inicialmente quando se descobriu o efeito galvânico e posteriormente então com o Alessandro Volta, né, na Itália, e em virtude disso é que se fez a homenagem a ele, utilizando então como unidade de medida de tensão elétrica o volt, né, em homenagem ao italiano Alessandro Volta. Atualmente se tem tecnologias mais recentes de baterias, e a maior pesquisa se dá sobre o aumento da autonomia, ou seja, baterias que conseguem acumular grande quantidade de energia para permitir, por exemplo, que veículos elétricos possam percorrer distâncias grandes, de, por exemplo, 1000 quilômetros, sem a necessidade de uma recarga, pois a recarga das baterias ainda demora um tempo razoavelmente grande, o que faria então que o motorista, né, tivesse que ficar parado no posto por algumas horas, o que muitas vezes é impossível de se fazer, pois deseja-se continuar a viagem. Então uma alternativa também seria trocar a bateria inteira, ou seja, você retira a bateria descarregada e coloca uma bateria carregada no lugar, o que funciona tecnicamente, mas não é a solução mais interessante do ponto de vista econômico ou prático, né? Então as maiores pesquisas atualmente são sobre o aumento da capacidade de armazenamento das baterias e também acelerar o ciclo de carga das mesmas. Então falaremos, né, sobre alguns tipos ou alguns modelos de baterias, ou seja, de acumuladores de energia,
e estes têm algumas características que são importantes. Então, a densidade de energia, ou seja, o quanto de tamanho e peso essas baterias ocupam para armazenar determinada quantidade de energia é um fator bastante importante, pois impacta diretamente, né, no volume ocupado e, no caso de um veículo elétrico, também na autonomia desse veículo, pois as baterias acabam constituindo também parte da massa desse veículo que precisa ser deslocada então. Os ciclos de carga e descarga, ou seja, quantas vezes eu posso carregar e descarregar esse elemento armazenador, também é importante quando se quer utilizar então por longos períodos de tempo os acumuladores. A capacidade dela, ou seja, a autonomia que ela pode dar ao equipamento é um fator bastante importante, e também como ela se comporta durante a carga e descarga, pois tem baterias que têm comportamentos bastante críticos e que podem eventualmente até acarretar, se forem carregadas ou descarregadas inadequadamente, em destruição da bateria ou do circuito ou até do equipamento. Então, isso é um fator bastante importante a ser levado em conta durante o projeto dos circuitos de carga e descarga das baterias. Então falaremos de alguns tipos. O tipo mais simples e mais utilizado ainda pelo baixo custo, enfim, é a bateria de chumbo ácido, ou seja, a bateria selada. Também as baterias de níquel, cádmio e níquel metal hidreto, lítio-íon e por fim os supercapacitores. Então a bateria de chumbo ácido ela é muito utilizada ainda em veículos, em carros, motos e bicicletas e skates, enfim, por ter um baixo custo. Ela não tem uma densidade de acúmulo grande, ou seja, ela vai ter então um alto peso e um grande volume para acumular carga, mas ela é simples de utilizar e tem baixo risco. Então, por isso ainda ela é bastante utilizada e lógico, né, pelo seu baixo custo ainda. Estas baterias elas têm curvas de carga e descarga que falaremos então a seguir, lembrando que são, na sua maioria, baterias seladas, né? Existem as baterias que podem ser recarregadas e também aquelas que permitem que você troque a solução ácida, que você então substitua a solução. Então você consegue abri-las para inserir uma solução nova nessa bateria. Bem, a descarga de uma bateria de chumbo ácido, ela tem uma característica interessante. Quando você mede a tensão nessa bateria, ela normalmente vai ter uma tensão alta. E aí você vai então pensar que a bateria está completamente carregada. Pode não ser bem assim. Então uma bateria que é de 12 volts, que é comum em se usar em carros e motos elétricas, ou não, ou a combustão, por exemplo, elas terão uma tensão da ordem de 14 volts, 13.8, 14, 14.1, até eventualmente 14.8, dependendo das especificações do fabricante. Esta é a tensão a vazio da bateria, ou seja, a tensão que você mede sem ela ter carga conectada nela. No instante que você conecta uma carga, lógico, uma carga significativa, não uma carga muito pequena, essa carga então começa a drenar corrente desta bateria e ocorre uma queda de tensão na resistência interna dela. Esta queda de tensão então aparece instantaneamente, então você media uma tensão de 14.2, por exemplo, e instantaneamente essa tensão cai a 14 ou a 13.8, algo assim. Então isso ocorre exatamente no instante que você conecta a carga. A partir desse momento, até 1 hora que você utiliza ela com a corrente nominal, ela vai cair lentamente essa tensão, até um valor mínimo aí de 14 ou 13 e poucos volts. Esse valor não é muito baixo, é um valor acima da tensão nominal, ok? Então este é o valor limite que você pode então utilizá-la durante 1 hora na sua capacidade nominal, ou seja, na corrente nominal desta bateria. Uma bateria que tem capacidade de 10 amperes-hora, isso significa que ela pode fornecer ao circuito 10 amperes durante 1 hora. Se você suprir dela 1 ampere, então você pode drenar esta corrente da bateria durante 10 horas. E assim por diante, a grosso modo, ok? Se você drenar o dobro da corrente, então 20 amperes,
significa que você terá meia hora de uso, e assim por diante, ok? Então, ao longo desta parte da curva em que você está drenando a corrente dela, mas que você não utilizou toda a capacidade dela, a tensão cai lentamente até chegar em determinado valor, 12 e pouco, 13 volts, enfim. A partir desse momento, a tensão vai cair rapidamente, então a gente está numa região da curva que tem uma variação abrupta. Se você continuar descarregando a bateria, você vai provocar a descarga profunda desta bateria. Então isso é comum quando você pega alguma bateria que tem uma tensão de 3 volts, de 6, de 7 volts, ela sofreu descarga profunda. Ou porque o usuário drenou uma corrente muito grande, ou porque ela ficou parada muito tempo e se autodescarregou. As baterias em geral sofrem autodescarga. Então a bateria de chumbo ácido, se ficar parada, por exemplo, num automóvel ou enfim, por muito tempo, pode ser devido a consumo de circuitos, como por exemplo o alarme, né, ou os vidros elétricos, o sistema elétrico que permite abrir e fechar o carro pelo controle remoto, né, ele tem um certo consumo, ou pela autodescarga propriamente dita. Então, ao longo de alguns meses parado, esse automóvel então acaba drenando a capacidade da bateria e ela vai então sofrer descarga profunda. Ok? Então, quando você pegar uma bateria que tem uma tensão abaixo de 12 volts, 11, 10 ou 5 volts, ela sofreu descarga profunda. Ok? Então, este é o regime de descarga da bateria. Inicialmente, ela tem uma tensão alta. Quando conecta-se a carga, essa tensão cai rapidamente, mas muito pouco. E a seguir, então, ela cai lentamente durante uma hora ou proporcionalmente o tempo que você está usando em função da corrente que você está drenando. Esta derivada, ou seja, esta inclinação de descarga, ela pode ser um parâmetro utilizado para estimar a vida útil da bateria. Então tem circuitos que medem essa inclinação e com isso conseguem estimar a vida útil da bateria e a capacidade dela também. O que é muito importante no caso de um veículo elétrico. Você precisa saber quantos quilômetros de autonomia você tem. A partir daí você precisa parar num posto para fazer a carga das baterias, senão você vai ficar na estrada, né? Então isso é um fator bem importante, ok? Como se faz então o processo de carga de uma bateria de chumbo ácido? Então ele é feito em duas etapas, tá? Esse é o processo mais adequado, digamos assim. Inicialmente você fornece a essa bateria uma corrente controlada. Esta corrente, ela é, a grosso modo, da ordem de 10 a 20% da corrente nominal. Então, se a bateria é de 10 amperes, eu vou fornecer uma corrente de carga de 1 ampere e vou limitar esta corrente. Porque se eu fornecer 1000 amperes, a bateria vai carregar instantaneamente, mas eu vou destruir ou diminuir a vida útil dos eletrodos desta bateria. Então, deve-se limitar a corrente de carga. E uma fonte de bancada, isto é feito ajustando-se inicialmente a tensão da bateria ou a tensão da fonte para a tensão de flutuação da bateria, que é um dado que aparece no corpo dela, é da ordem de 14.1 até 14.8, enfim. Então ajusta-se um valor intermediário para a tensão desta fonte e a seguir limita-se a corrente da fonte para em torno de 10 a 20% da capacidade desta bateria. Quando se conecta então a fonte na bateria, ela vai ter comportamento de fonte de corrente, ou seja, como a bateria está descarregada, ela vai drenar da fonte uma corrente alta, mas que foi limitada pela fonte. Então, inicialmente, a fonte vai limitar a corrente, não impondo a tensão. A tensão será determinada pela bateria. Então, inicia-se com uma tensão que a bateria tinha, 4 volts, 10 volts e assim por diante. E aí a tensão da bateria então vai subir lentamente no começo até chegar à tensão de flutuação. E durante esse intervalo de tempo você mantém a corrente controlada na bateria, ou seja, você mantém uma corrente limitada na bateria. Quando a tensão da bateria chega automaticamente na tensão de flutuação, se for uma fonte de bancada, então significa que você chegou na tensão que você ajustou na fonte.
Agora, pelo comportamento da própria bateria, ela vai manter esta tensão, e a fonte vai limitar então também este valor superior, ou seja, este valor máximo, e a partir daí a corrente é que vai começar a cair até chegar em zero. Quando a corrente chegar em zero, você carregou completamente a bateria. Veja que se você fornece 10% da corrente nominal, então a grosso modo a bateria vai levar 10 horas para carregar, se ela estava completamente descarregada. Então significa que é um processo lento de carga, mas ele mantém a vida útil ou aumenta a vida útil da bateria. Processos muito rápidos de carga e descarga diminuem a vida útil das baterias de chumbo ácido. Ok? Bem, outros tipos de baterias. Então, algumas que são muito utilizadas em pequenos equipamentos eletrônicos, como telefones sem fio, brinquedos e assim por diante. Né? Controle remoto e também pequenos veículos como helicóptero, pequeno barco, carrinho de controle remoto e assim por diante. São as baterias de níquel-cádmio ou níquel-metal hidreto. Então são baterias baratas também, que têm um baixo custo. Elas têm um problema que é a alta taxa de autodescarga, ou seja, quando você comprá-las no comércio, elas vão estar descarregadas. Antes de utilizá-las, de fato, você terá que fazer uma carga completa dessa bateria. Ela tem um efeito memória, ou seja, ao longo do tempo que você usa, ela vai perdendo a capacidade de carga dela e aí chega num limite que você não pode mais utilizar, ou seja, ela foi utilizada completamente, terá que ser reciclada então. A vantagem dela é que ela tem uma carga rápida e simples. Então por isso que ela é utilizada nesses pequenos equipamentos eletrônicos, porque rapidamente você consegue dar uma carga nela e reutilizar então o equipamento. E permite um alto número de ciclos de carga e descarga. Então isso também é uma vantagem, ou seja, ela vai durar muitos anos em um equipamento como, por exemplo, uma luz de emergência ou algo desse tipo. Tá? As baterias de lítio-íon, elas têm uma das maiores taxas de capacidade de armazenamento em função de volume de peso, por isso elas são as preferidas em telefones celulares, notebooks, tablets e assim por diante. Então, em virtude do pequeno peso e volume em função da capacidade de armazenamento, por sua vez elas precisam de um circuito mais complexo de carga e descarga, não é um circuito simples, porque ele deve inclusive monitorar a temperatura dessas baterias. Elas têm baixa capacidade ou baixo índice de autodescarga, o que é muito bom, porque elas mantêm então a capacidade de carga por bastante tempo. Por outro lado, elas têm um alto risco, então é comum se ouvir matérias na imprensa de que uma bateria dessas explodiu. Isso pode ter ocorrido em virtude de se usar um carregador inadequado, né, ou por algum processo interno da própria bateria. Pode acontecer, elas envolvem um certo risco. Não é tão comum, mas acontece. Ok? Então isso é um fator importante que tem que ser levado em conta. Então não é uma bateria que pode ser usada tão simplesmente. Precisa-se um circuito carregador adequado para estas baterias. Esta tecnologia é a preferida para veículos elétricos, sejam carros, ônibus, enfim, ou barcos elétricos, por exemplo. Então aqui você tem imagens do ônibus elétrico do projeto da UFSC. Por outro lado, elas precisam então de um carregador específico e que tem também o seu custo, né? Não é um carregador tão barato e tem uma tecnologia razoável embarcada nesse carregador, então precisa um conhecimento específico para se trabalhar com essas baterias, ok? Por fim, temos então os supercapacitores, que não deixam de ser elementos que armazenam energia, né, acumuladores de energia, mas que são usados muitas vezes em complemento às baterias, ou junto com baterias, ou como neste exemplo de uma placa que é um pequeno no-break para fornecer energia de maneira ininterrupta por algum tempo para uma carga crítica. Esta carga crítica pode ser, por exemplo, um circuito que precisa, no momento que faltar energia da rede elétrica, concluir uma operação. Isso ocorre, por exemplo, em caixas eletrônicos que precisam concluir aquela operação. Você, de repente, pode estar pagando uma conta
ou sacando dinheiro e aquela operação tem que ser concluída, né? O caixa não pode parar no meio daquela transação bancária. Então, para isso, utilizam-se no-breaks em caixas eletrônicos que fornecem energia por alguns minutos para que a operação possa ser concluída e o software então bloqueie o acesso para que outros usuários não utilizem aquele sistema enquanto a energia não retornar, por exemplo. Ou uma placa pequena como essa aqui que utiliza 4 capacitores de 100 farad e que pode fornecer então energia por alguns segundos ou alguns minutos para um circuito, por exemplo, que utiliza microcontrolador ou microprocessador concluir alguma tarefa, como fechar a memória. Por exemplo, se ele faz gravação de dados, é bem importante que se feche o arquivo para não corromper aquele arquivo. Então, essa operação poderia ser concluída. Ou transmitir aquele dado e aí fechar o canal de comunicação, por exemplo, e assim por diante. Então, são atividades que necessitam muitas vezes de um tempo de sobrevida, né, ou de uso após faltar a energia elétrica. Então cabe aí o uso de circuitos com baterias ou com supercapacitores. Bem, o supercapacitor ele não difere do capacitor convencional que vocês estudaram nas disciplinas. A única diferença é que o dielétrico realmente foi muito desenvolvido para que ocupe então uma área muito pequena, ou seja, o dielétrico tem uma espessura muito fina e uma capacidade de tensão de isolamento muito alta, ou seja, se o dielétrico é fino, mas ele não tem um isolamento bom, o campo elétrico vai romper aquele dielétrico e automaticamente eu não tenho então um capacitor. Se eu tenho corrente circulando entre as placas, não é um capacitor, ok? Então o dielétrico ele tem que ter uma alta capacidade de isolamento e tem que ser muito fino para que eu possa ter então uma grande capacitância em uma área pequena. Esta é a principal característica dos supercapacitores. Eles, para tensões baixas, então já tem um custo bastante acessível, mas para tensões elevadas, por exemplo 400 volts, para que eu possa conectar esse circuito à rede através de um retificador e armazenar então na tensão da rede, já tem um custo significativo, um custo mais alto. Por fim, um pequeno comparativo então entre as principais tecnologias, então alcalina, baterias seladas, níquel-cádmio, níquel-metal-hidreto e lítio-íon, em relação à quantidade de energia que ela armazena por quilograma. Então percebe-se aí que as baterias de lítio-íon têm uma capacidade bastante alta, as seladas têm a menor capacidade. Já em termos de energia armazenada por volume, também as alcalinas têm uma capacidade bastante significativa, bem impressionante aí, e as seladas têm a menor capacidade. Após isso tem-se tensão de operação, tensão de circuito aberto, e tensão de carga das células então dessas baterias. Também a capacidade de autodescarga, então veja que a alcalina é bastante pequena, as outras já têm um percentual de descarga maior, a resistência interna delas, a quantidade de ciclos de carga e descarga, então a alcalina só tem um, ela não é recarregável, ela é para utilizar uma vez e depois reciclar, enquanto as outras podem ser recarregadas, e a temperatura de operação, que também é uma característica bem importante, e o custo delas, então a alcalina é bastante barata, por isso que é ainda bastante utilizada em controles remotos, brinquedo e assim por diante. A de ácido e a de níquel, cádmio, níquel, metal hidreto, tem um custo aí baixo para intermediário, e a de lítio-íon ainda tem um custo alto, mas está se tornando bastante competitiva também pelas suas características de armazenamento principalmente. Ok? Então, este foi um resumo sobre acumuladores. O objetivo aqui não foi aprofundar o conteúdo e sobre cada uma das tecnologias, mas falar um pouco sobre as diferentes tecnologias e comentar um pouco mais em detalhe a bateria selada que ainda é utilizada e que utilizamos em projetos de eletrônica de potência. E se quiserem fazer, como um exercício, é bem interessante você saber calcular a autonomia de um circuito a partir da fonte de energia. Então, com esta pequena placa, que tem 4 capacitores de 100 farad, você faz
o cálculo usando a equação da energia no capacitor, é de quanto tempo você pode usar então ainda o teu circuito, caso ele tenha um consumo ou drene uma corrente de 1 ampere e 12 volts, então seria um circuitinho de 12 watts, ou se ele funcionar com 5 volts e 1 ampere, mas utilizar um regulador linear, porque esse circuito disponibiliza 12 volts, então lembra que tem as perdas no regulador linear. Então a ideia é fazer este pequeno exercício para você aprender a calcular a autonomia de um circuito eletrônico, que é algo bem interessante. Joia? Então agradecemos a atenção de vocês e aguardamos vocês na próxima aula.